Olá, sejam bem-vindos. Estamos de volta no canal Palavra aqui da Vida do Homem. Você é nosso convidado para meditarmos na lição da Escola Bíblica Dominical, lição de número 8, comprometidos com a Palavra de Deus. O texto áureo vai nos dizer: bem-aventurados que ouvem a Palavra de Deus e aguardam. Lucas 11, 28. Verdade prática: a autoridade divina da Bíblia deriva da sua origem em Deus. E isso por si só encerra a suprema autoridade das Escrituras de infalibilidade, ou seja, ela é infalível. Eu falho, eu erro, eu me esqueço, eu me arrependo, eu volto atrás, eu desisto. Mas a palavra de Deus é infalível, é inerrante, ela não tem sombra nem variação de dúvida, ela é perfeita. Nosso texto de estudo da leitura oficial está em 2 Timóteo, capítulo 2, dos versículos 14 ao 19, e depois 2 Pedro, capítulo 1, versos 20 e 21. Traze estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitam e são para perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade, e a palavra desses roerá como granguena, entre os quais são Irineu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já feita, e perverteram a fé de alguns. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparta-se da iniquidade. 2 Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21. Sabendo que primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os santos homens de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, no ponto de número 1, nós vamos ver a autoridade da Bíblia, sola Scriptura, um dos 5 pilares dos reformadores protestantes, que vão falar que apenas a Escritura e nada mais além da Escritura, ela contém a palavra de Deus, ela é a origem da palavra de Deus, ela tem os princípios, os mandamentos, os estatutos, e nela se encontra a revelação divina para o homem, e essa revelação já está completa, não há nada a ser acrescentado, nem nada a ser retirado. Ela já foi conduzida perfeitamente ao conhecimento da humanidade. Então, somente a Escritura. Então, nós vamos ver que as religiões que por aí existem terão seus próprios livros e seus próprios fundamentos. Alguns têm a Bíblia, mais um adicional de um outro livro. Esses adicionais não são originalmente canônicos, ou seja, não fazem parte do cânon original que compõe a Bíblia Sagrada. Surgiram posteriormente, e algumas religiões agregam mais volumes à Bíblia Sagrada, querendo imputar estes outros livros como sendo parte da revelação ou continuação da revelação. Não é o nosso caso. Para nós, a Bíblia é o conjunto de 66 livros, dividido em Antigo e Novo Testamento, 39 no Velho, 27 no Novo, e ali já está contida toda a revelação que era necessária ao homem conhecer através da palavra de Deus. Segundo ponto, nossos fundamentos, os pentecostais, eles têm aí a nossa fonte de autoridade, é a Bíblia, unicamente a Bíblia. E para nós da Assembleia de Deus, a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. No ponto 3, ele vai dizer: não somos deístas, E o que é o deísmo, É a teologia que vai dizer que Deus, ele está muito longe, não está mais perto, não se envolve com a sua criação, não se envolve com os homens, não faz parte das coisas humanas, ele está distante
Ele criou, abandonou e está de longe olhando. Nós acreditamos que Deus, ele não é assim para conosco, né? Nós somos então teístas e cremos que Deus, ele não está longe de cada um de nós, como diz Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 27. Muito pelo contrário, ele está próximo de cada um de nós. Aliás, diga-se de passagem, ele diz: estou indo para meu Pai, mas não vou deixar ninguém sozinho, ninguém está abandonado, ninguém está esquecido, ninguém está órfão. Eu vou enviar outro Consolador que estará convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Síntese do tópico 1. Somos um povo que cremos na autoridade da Bíblia para a nossa fé e prática. Segundo ponto da lição, zelo pela doutrina, né? Ensino ou instrução. A palavra doutrina vem do latim doctrina, que literalmente significa ensino, instrução. É eu discipular outros através da palavra de Deus, orientando como se conduzir, como se portar, como estar diante de Deus, da sociedade, do mundo. Então, o culto de doutrina, o ensino da doutrina, a doutrina dos apóstolos, a doutrina bíblica, a base alicerçada em Cristo, ela é de fundamental importância para o crescimento da igreja. Segundo ponto, ponto 2, é o conteúdo da fé. A palavra doutrina se aplica também a um corpo básico e coerente do ensino cristão, onde nós temos os princípios fundamentais da palavra de Deus, da sã doutrina, da fé em Cristo, da fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na fé no Pai, Yahvé, Javé, Jeová, na fé que há no Espírito Santo, na Trindade, na pessoa de Deus, no Elohim. Então, a nossa fé é fundamentada na palavra de Deus, ela é alicerçada nos princípios cristãos. Síntese do tópico de número 2 diz assim: a nossa confissão de fé não é de autoria particular, pois expressa o pensamento e a vida da igreja. Esse documento é submetido às Escrituras e está em conformidade com elas, né? Então a nossa fé, ela é primeiro fundamentada na palavra de Deus e os nossos costumes, os nossos dogmas, o regimento interno da igreja está em conformidade com a palavra de Deus e submisso a ela, né? A palavra de Deus. Ponto de número 3, cuidado quanto aos modismos, né? Então, o que é o modismo? Modismo vem de moda, é bem fácil de entender. E o que é moda? Moda é uma coisa inútil, né? Talvez pegue mal para quem está me ouvindo, né? Mas como assim inútil? Moda é um negócio que hoje existe, tem serventia para alguém, amanhã não serve para mais nada. Amanhã a moda está fora, chegou uma coisa diferente, está ali substituindo, e essa moda ela muda constantemente. Então o que é moda hoje não será moda amanhã e será parte do passado. Então há modismos também na igreja, costumes que se criam não bíblicos, práticas não bíblicas para atrair pessoas, para atrair aglomerado de gente, tá? Então precisamos tomar cuidado com esses modismos, inclusive muitos modismos teológicos, muitas inovações que têm surgido dentro das igrejas. Cristo não precisa de inovação, Cristo precisa de igreja renovada, que ao conhecê-lo, renove-se através da glória que há em Deus, tá? Então precisamos de renovação, não de inovação. As inovações humanas têm ocupado os púlpitos da igreja e têm conduzido a igreja a distantes espaços da presença de Deus. Segunda coisa, procura apresentar-te a Deus aprovado. Então Paulo vai orientar Timóteo e diz: olhe, se apresente a Deus como obreiro aprovado de quem não há do que se envergonhar, que manuseie bem a palavra de Deus. Então isso é um compromisso de todos nós, né? Não é meu, não é seu, é nosso. Nós precisamos nos apresentar como igreja e nós precisamos nos apresentar individualmente. Então precisamos buscar a presença de Deus e
corrigir-nos diariamente para nos renovar na sua santa presença. Terceira coisa, como obreiro que não tem de que se envergonhar, né? Então que não haja mancha, não haja mácula, não haja defeito, não haja situações constrangedoras, não haja escândalo, né? A palavra de Deus vai dizer que é inevitável que venham os escândalos, mas ai daquele por onde vêm os escândalos. E que maneje bem a palavra da verdade. Nunca foi tão importante conhecer e manusear a palavra de Deus, a palavra da verdade. Uma palavra que seja sadia, que alimente o povo, que faça o povo alcançar a Deus, e não que iluda, que minta, que engane e que desvirtue os parâmetros cristãos bíblicos para uma realidade alternativa, onde Deus nada mais é do que alguém que serve ao homem e não o homem quem serve a Deus. Então, precisamos conhecer a palavra de Deus. Síntese do tópico de número 3. Devemos combater os modismos defendendo a nossa fé das seitas e de heresias, refutando os erros contra os ensinos bíblicos e persuadindo os contradizentes para que se convertam ao Evangelho. Então, meu papel, seu papel, nosso papel como Igreja de Cristo é pregar a verdade, anunciar a verdade, fugir dos modismos, fugir da inovação, fugir do arranjo humano cristão e buscar a presença de Deus para que vivamos em espírito e em verdade. Deus te abençoe e até mais, em nome de Jesus.